Falando de História. Olá a todos, este é um episódio especial do podcast, pois contamos com a presença de um convidado, o professor Carlos Fabião, que é de resto a pessoa indicada para nos falar sobre o Portugal romano. Sim, é este o tema que nos vai ocupar neste nosso episódio e, como acabaste de dizer e bem, o professor Carlos Fabião é realmente a pessoa ideal porque é doutorado em Arqueologia pela Universidade de Lisboa e professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é investigador também do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, o UNIARC, que aliás é atualmente seu presidente, onde tem também desenvolvido a sua investigação no âmbito do mundo indígena do Ocidente Peninsular e da sua romanização, da economia romana e também de alguns temas historiográficos relacionados com isto. E, aliás, a questão mais importante no meio disto tudo é que é o autor do capítulo intitulado Viriato, uma figura portuguesa ou ibérica, no nosso livro Atualizar a História. E por isso, professor Carlos Fabião, muito obrigado por ter aceito este nosso desafio de vir ao Falando de História. Eu é que agradeço o convite e vamos então falar de romanos no ocidente da Península Ibérica. Então, para começarmos, como estava estruturada a nossa Península Ibérica antes da chegada dos romanos? Bom, genericamente era uma realidade complexa que podemos, em alguns casos, perceber através do que restou da literatura, digamos, histórica e geográfica produzida por gregos e romanos. Ou seja, sempre olhares exteriores e não propriamente uma transmissão por parte dos habitantes locais, de como se organizava esse território. Um dos aspectos talvez mais interessantes é justamente o livro terceiro da Geografia de Estrabão, é, além do mais, neste momento, uma fonte literária extremamente acessível, porque existe uma belíssima tradução comentada, disponível em acesso livre no repositório da imprensa da Universidade de Coimbra. O livro terceiro do Estrabão é uma obra geográfica muito interessante, porque é uma súmula de informação geográfica. Há um conjunto de mais de 2 dezenas de geógrafos e obras geográficas que o Estrabão cita e que só conhecemos por essa citação de Estrabão, porque não chegaram até nós. A descrição que ele faz da Península Ibérica é uma descrição extremamente interessante, diríamos hoje, naturalmente, gregocêntrica, porque uma das coisas que ele diz, basicamente, é que a civilização existe na orla mediterrânea. Para lá da orla mediterrânea não existe tal coisa. Claro. Existe um mundo bárbaro e um mundo selvagem. É uma tripartição interessante, porque é o mesmo tipo de tripartição que nós encontramos na filosofia grega da anterior, ou seja, as organizações políticas, as organizações bárbaras, digamos assim, e os selvagens. A gradação dessas populações na perspectiva do Estrabão é, obviamente, a civilização a sul, na orla mediterrânea, os bárbaros pelo meio, gente que não é nem uma coisa nem outra, ainda não são completamente civilizados, mas também não são completamente selvagens, e depois um norte remoto e selvagem. Há uma série de dicotomias interessantes que aparecem na obra e que se calhar davam para um podcast inteiro, não vamos agora falar disso. Mas basicamente podemos dizer que existiam seguramente organizações que bastante próximas do tipo de organização da polis grega, digamos assim, que está reproduzida em diversas variantes na bacia do Mediterrâneo, aquilo que poderíamos chamar organizações urbanas, controlando territórios mais ou menos estruturados e organizados em função delas. Existiam depois comunidades com características bastante mais dispersas e existia um problema muito complicado que teria a ver, no meu entender, com um processo longo que acompanha praticamente todo o primeiro milénio antes da nossa era, de crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico faz com que essa literatura grega e latina esteja cheia de notícias de gente que anda a deslocar-se de um lado para o outro e a provocar desacatos justamente nessas deslocações, quase sempre na mesma perspectiva de gregos e romanos, quase sempre à procura de um lugar para se instalar. Verdadeiramente aquilo que podemos chamar uma espécie de fluxo de migrantes, provavelmente estruturalmente não muito distintos de alguns dos fluxos
que nós temos na nossa contemporaneidade. Isso provocava, obviamente, desestabilização e situações que são frequentemente descritas como de guerra endémica e que têm a ver justamente com isso, com falta de espaço para toda a gente que aí existia. É uma das situações que, de certa forma, a conquista romana apaziguou através de um processo extraordinariamente complexo e extremamente interessante de ordenamento do território. O ordenamento do território que implicou fundação de cidades, organização de territórios, deslocação de populações e fixação de populações, ordenamento rural, enfim, um conjunto extremamente diversificado de transformações que de alguma forma, digamos assim, apaziguaram essas situações de conflito interno. Neste caso, com este já contexto bem aqui definido do que era a Península Ibérica neste período, e estamos a falar sensivelmente, não é, por volta do primeiro século da nossa era, da Era Comum, como é que se dá então este processo de romanização da Península Ibérica? E quer dizer, e que impacto é que isso acaba por trazer no cotidiano a estas populações? Bem, isto já são duas grandes perguntas, não é? Bom, podemos talvez estruturar por camadas, digamos assim, esse tema. Em primeiro lugar, a situação do século I da nossa era, ou seja, aquilo que genericamente se chama o Principado de Augusto e o que nós designamos normalmente como o período romano imperial, embora os romanos não o vissem assim, e o próprio Augusto fabricou, digamos assim, uma espécie de ficção da República que mascarava o que foi de facto um projeto de poder unipessoal muito bem sucedido, porque ele viveu muitos anos e portanto conseguiu estruturar essa realidade, viveu muitos anos, apossou-se do Egito e dos tesouros do Egito, tesouros vários, e com isso conseguiu, digamos assim, além de outras riquezas, conseguiu uma série de ganhos e daquilo que chamaríamos hoje folga financeira para conseguir concretizar o seu projeto. Essa realidade é, digamos assim, mais um corolário de um processo anterior. É extremamente importante percebermos isso. A conquista da Península Ibérica é um processo que dura aproximadamente 2 séculos. São gerações e gerações e gerações de indivíduos que vão paulatinamente entrando na esfera da órbita romana e se vão, no fundo, tornando romanos. Uma vez mais, para regressar ao Estravão, há uma referência muito interessante no Estravão relativamente às populações do Sul, em que, entre outras coisas, os refere como togados. Togados é uma imagem muito interessante porque é a indumentária transformando-se, de facto, no emblema de uma nova identidade. Eu aqui há uns tempos fazendo justamente umas palestras sobre mais de natureza antropológica em torno da obra do Estravão, falava justamente dos togados, colocava algumas representações das estátuas dos togados e comparava-as depois com as fotografias da família do Bolonhana no exílio açoriano, em que aparecem todos vestidos de fato e gravata à ocidental. Claro. Como o vestuário estrutura uma nova identidade. E, portanto, ao longo desses 200 anos, as pessoas foram-se progressivamente tornando romanas, digamos assim, em muitos aspectos, sobretudo também porque o Império Romano e aquilo que eu continuo a chamar romanização, e já vou fazer uma pequena nota de rodapé a explicar as controvérsias que existem neste momento em torno do conceito, é um processo gradual e um processo que podemos hoje em dia definir como um projeto ganhador para ambos os lados. Ou seja, é óbvio que o processo da conquista teve violência, teve massacres, teve disrupções, teve essas coisas todas. Hoje em dia, por exemplo, a corrente da investigação mais centrada nas chamadas perspectivas pós-coloniais gosta muito de enfatizar isso. Por vezes, quando lemos as obras desses autores, parece que o processo foi todo um processo de violência e coação. Eu contesto essa visão dizendo simplesmente que não há nenhum império que sobreviva 15 séculos
baseado na violência e na coação. Não há nada parecido com isso. E tão significativo quanto o caráter integrador do Império Romano, basta pensarmos que justamente de uma forma relativamente rápida, ao fim de praticamente um século, começavam a chegar ao topo, à cúspide, cargo, enfim, imperador, provinciais. Gente vinda, não propriamente da elite de Roma, não propriamente da elite itálica, mas das províncias. Sim. E, enfim, e pensemos também que um dos primeiros construtores de um teatro edifício em Roma foi justamente o Balbo, que era um gaditano, um homem de Cádiz, e que pertencia ao círculo direto do César. É um império que se constrói com base na integração, na medida em que, na prática, os governos locais eram protagonizados pelas elites locais. E, portanto, digamos que a partir do momento em que essas populações se submetessem a Roma, isso era obviamente uma condição sine qua non, por liberalidade do Senado e povo de Roma, uma fórmula jurídica aparece constantemente, por liberalidade, o Senado e o povo de Roma deixavam que eles continuassem a viver como sempre, e a ser governados como eram, desde que não causassem desacatos e pagassem os tributos. E é extremamente curioso que quem entendeu tardiamente o caráter do Império Romano, e por isso se desenvolveu tanto os estudos clássicos aí, foi justamente a Inglaterra. A Inglaterra percebeu com o processo das escolas de formação dos técnicos coloniais e da utilização dos técnicos coloniais justamente no governo das colónias. Em Portugal ainda se percebeu mais tarde, o Dr. Adriano Moreira percebeu isso, não é? E com as reformas que realizou e com o Instituto de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, que era justamente, o modelo era esse, era formar as elites provinciais para garantir o governo provincial. Só que já foi tarde, quer em Inglaterra, quer em Portugal, foi tarde. Com os romanos, isso aconteceu praticamente desde o início. Praticamente desde o início, e temos um conjunto de testemunhos convergentes que vão desde a literatura, por um lado, há um célebre episódio narrado nas guerras da Ibéria do Apiano, em que justamente existe uma situação de conflito com uma determinada população e o Apiano cerca a cidade deles, obriga-os a sair, depois dentro daqueles esquemas habituais da literatura da época, que enfatizam muito os discursos, não é? Diz que o governador da ulterior, o 10º Judeu Bruto, lhes fez um discurso lembrando-os como eles tinham atraiçoado muitas vezes e não sei o que mais e tal, e diz, e quando a população aterrada pensava que ia ser dizimada, ele limitou-se a recolher o tesouro público, os cavalos, é uma coisa muito interessante que aparece levemente sempre, os cavalos são sempre tirados, quer dizer, rouba-se a capacidade, a mobilidade, qualquer veleidade de pilhagem, e depois foi-lhes devolvido a sua cidade e as suas terras para continuar a viver como antes. Temos também um documento epigráfico chamado da Edício de Alcântara, que apareceu justamente na zona de Valência de Alcântara, muito próxima da fronteira portuguesa, que é justamente um documento jurídico também de submissão de uma comunidade local, em que, após essa submissão incondicional, aquilo que aparece juridicamente designado como a deditio, depois dessa rendição incondicional, por liberalidade do Senado e do povo de Roma, foram-lhes devolvidas as terras para que continuassem a viver segundo os seus... Portanto, é este caráter integrador que garante, digamos assim, o sucesso e a longevidade do Império. Depois, o conjunto das transformações que se operam no território são transformações imensas, mais impactantes em algumas zonas do que noutras, que dizem respeito justamente a essa diversidade pré-existente. Nas zonas meridionais, por exemplo, a maior parte dos povoados indígenas, digamos assim, de maior entidade, pensemos, por exemplo, em Olicipo, sob a atual cidade de Lisboa, era um povoado que tinha já 1000 anos de existência contínua como lugar central na Foz do Tejo, antes da chegada dos romanos, e foi convertida, no fundo, em cidade romana, urbanizada à maneira romana, mas foi
mas continuou a existir e a capitalizar um território. Noutros casos, e pensemos, por exemplo, na cidade que está sobre a atual aldeia da Idenha à Velha, ou está por debaixo da aldeia da Bobadela, ou que está em São Salvador da Aramanha, a cidade da Amaia, em que eu tenho trabalhado nos últimos anos, são cidades fundadas de raiz, em sítios onde não existia aparentemente nenhum desses povoados passível de ser, digamos assim, urbanizado, mas é óbvio que essa cidade fundada de raiz não houve nenhuma migração maciça de itálicos para ocupar. Portanto, quem ocupou a cidade, quem passou a ser habitante daquela cidade, foram justamente as populações locais e essas tais situações de reordenamento territorial e de reinstalação de populações que os romanos promoveram. Claro. Depois, a um outro nível ainda, a partir das cidades, estruturou-se depois a paisagem rural, através, uma vez mais, de programas de repartição de terras, de distribuição de terras aos habitantes e, num outro nível também, potenciaram-se a exploração de diversos recursos, alguns já explorados anteriormente, mas que tiveram um incremento significativo com a presença romana, nomeadamente os recursos mineiros, outros recursos que adquiriram uma importância excepcional a partir da época romana. Por exemplo, a exploração de rochas ornamentais, como os mármores ou os calcários, que às vezes são designados também mármores, aqui na zona de Sintra. Esse recurso existia, mas não encontramos vestígios da sua utilização e exploração em épocas anteriores. Pelo contrário, a época romana transformou-se num elemento fundamental de prestígio para os edifícios. Uma das referências que nós encontramos justamente no Suetónio, na biografia do Augusto, diz que o Augusto herdou uma Roma de tijolo e legou à posteridade uma Roma de mármore. Claro, claro. Portanto, aí percebemos a importância simbólica que essas rochas ornamentais têm nas arquiteturas. Bom, isto para resumir muitíssimo o tema. E aproveitando então a questão do termo romanização, porquê é que este termo acaba por ser, como o professor disse, polémico nos dias de hoje? É assim, a primeira ideia, o primeiro conceito que nasce da romanização e a sua utilização é fundamentalmente um conceito que se generaliza na historiografia a partir dos finais do século XIX e que mimetizava bastante aquilo que era o conceito imperial europeu. Ou seja, a romanização era justamente o trazer a civilização aos bárbaros indígenas, da mesma forma que os europeus do século XIX estavam a levar a civilização aos bárbaros africanos ou de outras geografias. O conceito era esse. E funcionava muito colado a um outro conceito tradicional, que é o conceito de aculturação ou de desculturação, em que se transforma a cultura local, é abafada, digamos assim, por uma cultura dominante, mais importante, vencedora, etc, etc. Tudo isto, digamos que foi relativamente pacífico, com nuances, até ao pós-Segunda Guerra Mundial, ao pós-Conferência de Bandung, ao processo de autonomização das antigas colónias europeias e ao nascimento das novas nações em outras geografias e, sobretudo, ao nascimento e ao desenvolvimento daquilo que tradicionalmente chamamos as correntes de pensamento pós-coloniais. A coisa não é absolutamente linear, porque já em outras épocas, precisamente no século XIX e no princípio do século XX, houve alguma reação a esse conceito de romanização e uma valorização, digamos assim, daquilo que se chamava então o substrato indígena. Só para dar uma ideia de como isso se construía conceptualmente, na bibliografia francesa, quando se falava de uma determinada cidade ou de uma determinada realidade da época romana, falava-se do galo-romano,
assim como para Portugal teve o seu sucesso também, o seu período de sucesso, o conceito de luso-romano ou de lusitano-romano. Esses afloramentos nacionalistas tendiam, digamos assim, a buscar uma maior valorização daquilo que seria o substrato indígena sobrevivente, remanescente, prevalecente ao longo dos séculos. Sim, sim. Podemos dizer, de certa forma, que as aventuras do Asterix do Gaulês são um bocado também o reflexo desse conceito e dessa ideia. A coisa, com os bater dos nacionalismos no pós-Segunda Guerra Mundial, atenuou um bocado e deixou, e digamos que o lusitano-romano ou o galo-romano passou a ter assim uma certa ressonância antiga, claro, enfim, fora de moda, digamos assim, até que entra a questão das perspectivas pós-coloniais. E as perspectivas pós-coloniais voltam outra vez a puxar para cima os tais substratos indígenas, locais, etc, etc. Isso tem reflexo, por exemplo, numa coisa tão simbólica quanto isto. Existe regularmente um grande congresso tradicional dedicado à arte romana e, de há uns anos a esta parte, o Congresso de Arte Romana, o grande Congresso Internacional, como digo, passou a designar-se como Congresso de Arte Provincial Romana. Em que, obviamente, o ênfase é colocado naquilo que poderemos chamar as variações locais de um fenómeno mais amplo, que é, digamos assim, a arte romana. Em que é que isso cria algum viés na observação? Nós olhamos para o edifício, olhamos para uma técnica, olhamos para detalhes decorativos e, tradicionalmente, dentro da perspectiva anterior, digamos assim, buscava-se os elementos romanos nesse edifício, nessas decorações, nessas coisas. Esta nova perspectiva, digamos assim, faz exatamente o inverso. Vai em busca do que é singular, do que é distinto e do que não é exatamente e genuinamente romano dentro de edifícios, decorações, etc, etc. Voltando então atrás sobre, enfim, neste caso sobre este processo, então não lhe chamaremos de romanização, mas sobre, olhando para a Península Ibérica, surge-nos, claro, naquilo que diz respeito a esta zona central de Portugal, ou lá iremos, se é ou se não é, é a figura então do famoso viriato, não é? E neste caso então surge obviamente a pergunta mais simples delas todas: quem foi realmente viriato? Apesar de termos aquela imagem já muito mitificada, quem foi viriato e realmente que papel é que teve? Que importância é que teve? Ou se realmente simplesmente foi exagerada bem depois do seu tempo? Bom, eu continuo a usar, sem grandes preconceitos, o conceito de romanização, sem perspectiva imperial, colonial, mas penso que o conceito é operativo e continua efetivamente a funcionar bem. A questão do viriato é uma questão extremamente complexa. Se nós olharmos a uma tradição, a uma das tradições literárias romanas, aquilo que está plasmado em alguns apontamentos, não temos toda a obra, naturalmente, de Tipo Livio. O Tipo Livio utilizou fundamentalmente como fontes aquilo que era a literatura analística romana. Na literatura analística romana, o viriato é praticamente uma nota de rodapé, não mais do que isso. Um chefe bárbaro, entre outros, que durante 10 anos andou a resistir e a causar embaraços e problemas aos romanos. Quem constrói, digamos assim, uma imagem do viriato é uma outra tradição literária substancialmente diferente, uma tradição literária de cariz eminentemente filosófico, que constrói um conjunto de imagens, não foi só o viriato, um conjunto de imagens daquilo que poderíamos chamar as virtudes dos bárbaros. O conceito subjacente a essa construção é não tanto
digamos assim, enaltecer o viriato, mas atacar, digamos assim, o que se consideram os vícios dos contemporâneos. Claro. E, portanto, a partir desse ataque aos vícios dos contemporâneos, constrói-se, no fundo, uma figura, ou constroem-se descrições de uma figura completamente mitificada. Nós olhamos para aquelas descrições do Diodoro Sículo sobre o viriato e vemos ali uma criatura que não tem defeitos, só tem virtudes e qualidades. Virtudes e qualidades que têm uma particularidade interessante, é que são polissémicas, e é uma coisa absolutamente fantástica como nós pegamos no conceito que nos é transmitido, por exemplo, da chefatura do viriato. É o chefe justo e amigo do seu povo, mas é também carismático, é também um chefe solitário. É extremamente interessante, porque eu, por acaso, uma vez num debate disse isso ao escritor já falecido, ao escritor João Aguiar, que tem um livro justamente sobre o viriato, e é muito interessante que aquele viriato enaltecido pela ditadura como o líder providencial, o homem só, que conduz o seu povo ao triunfo, é transformado no livro do João Aguiar no herói existencialista, no homem, no fundo, angustiado pela sua condição de solidão no poder. Sim. E se nós pegássemos na adjetivação que aparece relativa ao viriato no Diodoro Sículo, por exemplo, nós conseguimos encontrar aí sustento, quer para o herói existencialista, quer para o líder carismático, quer para o homem que é o poder solitário, porque deseja ser o poder solitário. Assim como encontramos o angustiado por ter essa missão de ser o líder solitário. Devo dizer que o João Aguiar achou muita graça. A questão do herói existencialista não ficou nada ofendido, Aliás, foi uma sessão muito agradável que tivemos uma vez, os dois, supostamente para um documentário que acho que nunca chegou a existir. mas é isso. E o viriato é, no fundo, uma figura cuja construção o transforma numa figura para todos os tempos. Porque pode-se pegar, de facto, de todas as maneiras que se queira. Bom, mas vamos lá ver. Independentemente de tudo isso, há uma questão que é extremamente importante. E o que é que faz o êxito do viriato desde o início? Em primeiro lugar, é o primeiro personagem que nos aparece relacionado com o Ocidente da Península Ibérica, numa altura em que a literatura historiográfica precisava disso. Não podia viver de contextos abstratos nem de realidades, nem se precisava de gente, e portanto de personalidades. E aí temos a personalidade. Depois, obviamente, é alguém que resiste a um inimigo tecnicamente superior, mais poderoso, etc. A partir do momento em que se constitui o Reino de Portugal no contexto da Península Ibérica como entidade política autónoma, é óbvio que é interessante começar a construir uma legitimidade que se faz com o tempo. Portugal, no fundo, era uma entidade autónoma desde sempre, como comprova a existência do viriato, que, obviamente, não tem nada a ver, dentro das leituras que presentemente se fazem, não tem nada a ver com essa ideia e com esse conceito. Simplesmente, na altura, funcionava e continua a funcionar, porque, obviamente, toda a gente continua a querer e a gostar de heróis. E, portanto, o herói confeccionado desta ou daquela maneira serve todas as épocas. Claro. Do ponto de vista geográfico, já agora a questão colocada, do ponto de vista geográfico, não há nada nas referências literárias que tenham chegado até nós que apontem a presença do viriato no Maciço Central, no Serra da Estrela, ou seja, o que for, nem tão pouco, de facto, das poucas referências que há, o apontam no sentido do espaço-hoje português. Daí que, provavelmente, muitos portugueses não sabem, o viriato é tão adorado enquanto herói, resistente, essas coisas todas, em Espanha como em Portugal.
Embora de facto depois haja aquela questão de uma certa sinonímia entre Lusitânia e Portugal, mas que tem a ver com outra questão diferente, tem a ver com o desenvolvimento da literatura que tinha que dar nomes aos territórios. Claro. É extremamente interessante que, por exemplo, no desenvolvimento da arqueologia, enquanto disciplina científica, digamos assim, aqueles conceitos base fundamentais que ainda hoje se utilizam, como a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, esses conceitos são conceitos criados na Escandinávia. Por uma razão muito simples, porque na Escandinávia não havia nenhuma referência literária a nenhum povo que pudesse ser utilizado como referência. E quando, no século XIX, em primeiro lugar a Dinamarca, cria o Museu das Antiguidades Nacionais da Dinamarca, para organizar o material que lá tinha, criou efetivamente essa sequência neutra, que rapidamente a adoção do Museu das Antiguidades Nacionais da Dinamarca foi replicado na Suécia e depois na Alemanha. Aliás, o Neues Museum ainda lá tem as pinturas das sepulturas da Idade da Pedra, da Idade do Bronze e da Idade do Ferro do século XIX. Precisamente por isso, porque não tinha uma referência. Onde havia referências? Obviamente são os gauleses, os franceses, são os magiares húngaros, não é? É muito engraçado que essas designações depois vivem hoje em dia e sobrevivem imenso no mundo do futebol, não é? Onde há, os comentadores de futebol têm o catálogo completo das entidades étnicas transmitidas pela literatura clássica e eu recordo-me disso de jovem, quando as equipas da Hungria eram equipas enfim, bastante sólidas nos campeonatos, nos torneios europeus, que é hoje a Liga dos Campeões. Os comentadores logo diziam: aí está os magiares e os avançados magiares, e saíam sempre os magiares a torto e a direito, como os gauleses. Mas isso tem a ver obviamente com outras, se calhar com temas para outros podcasts. Sim, não certamente. O de hoje. Sim, e ainda hoje se nota, aliás, é muito engraçado, quando Portugal joga com outra seleção, de facto vai sempre buscar esses nomes de há vários séculos. Sobretudo os magiares, é muito engraçado, quando se joga com Hungria é sempre. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Mas voltando aqui aos nossos romanos e deixando também este herói para todos os gostos, não é? Que é Viriato, que vestígios culturais e materiais é que ainda temos dos romanos? O que é que eles nos deixaram neste nosso cantinho? Muita coisa. Uma vez mais, vou tentar estruturar a resposta também por camadas. A primeira questão importante, diria eu, fundamental, o ordenamento do território. Quando nós olhamos, por exemplo, para as cidades portuguesas, capitais de distrito, a maior parte delas são cidades que sobrevivem desde a época romana. Pensemos em Faro, em Beja, em Évora. Porto Alegre é um caso à parte, porque efetivamente não está em cima de nenhuma cidade romana, mas depois Coimbra. Há de facto uma persistência desse ordenamento territorial consubstanciado nas cidades. E aí nas cidades temos um vasto conjunto de elementos remanescentes, sobretudo porque as técnicas construtivas dos romanos eram técnicas extremamente eficazes e conceptualmente feitas para serem eternas. Há uma coisa muito interessante que todo o arqueólogo que trabalha as realidades do mundo romano conhece, a persistência, a durabilidade daquilo que na obra do Vitrúvio se chama o Opus Caementicum, e que é fundamentalmente o betão romano, que é uma coisa parecida com o nosso betão atual, mas feita sobretudo à base de cal e não propriamente do cimento Portland que hoje utilizamos. E inclusivamente no ano passado e já neste ano
apareceram uma série de artigos que depois foram publicados na imprensa generalista de análises das propriedades físicas da utilização da cal pelos romanos, justamente para se perceber e para avaliar porque é que aquilo dura de uma forma como não duram a estrutura de outra época. E, portanto, essas grandes construções estão presentes, não é? Nós chegamos ao caso mais famoso, mais conhecido, mais emblemático, é obviamente o Templo de Évora, mas há várias realidades similares espalhadas um pouco por todo o país, justamente porque essa arquitetura monumental era emblemática justamente da estrutura e do prestígio das cidades que eram feitas para durar a eternidade, para durar, independentemente das renovações e das transformações que foram sofrendo ao longo dos tempos. O ordenamento rural também é uma das coisas que é extremamente importante e que muitas vezes esquecemos. A ruralidade, embora os romanos não reconhecessem, tivessem essa dicotomia que nós temos do campo e da cidade e do campo, mas o ordenamento rural é uma herança também do período romano. Quando nós olhamos, por exemplo, para o panorama arqueológico, conhecemos sobretudo do ponto de vista arqueológico, das épocas imediatamente pré-romanas, o panorama que nós temos é um panorama de povoamento concentrado, resultante provavelmente dessas situações de conflito e de guerra endémica. Não temos propriamente um campo povoado de pequenos núcleos, como vamos ter depois em época romana, Claro. e inclusivamente várias das nossas aldeias atuais estão em cima de núcleos rurais também de época romana. Uma outra herança importante é aquilo que podemos chamar a exploração de determinados recursos mineiros à cabeça, com um problema, naturalmente, é que a exploração dos recursos mineiros foi intensificada com os romanos, mas foi continuada nas épocas subsequentes, de modo que muitos desses vestígios das atividades extrativas do setor mineiro estão praticamente cortados, desaparecidos, ou a carecer de uma valorização que tem tardado. Nós temos, por exemplo, alguns núcleos de uma espetacularidade paisagística resultantes dessas atividades extrativas. Aqui ao lado, em Espanha, a souberam valorizar devidamente, não é? A zona de Las Médulas, que é justamente uma dessas zonas de atividade extrativa de ouro em depósito secundário, logo um bocado abaixo de Las Médulas, ali na zona de Três Minas, a Vila Real, temos justamente os vestígios absolutamente extraordinários, espetaculares, de exploração aurífera em contexto primário. Que é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu penso que um dos problemas que tem atrasado uma maior valorização do complexo de Três Minas, que tem tido vários momentos de arranque e de atraso e de rearranque, é a imensidão daquilo. Ou seja, o trabalhos mineiros em Três Minas estendem-se, penso, por 3 ou 4 concelhos. E, portanto, aquilo gera o problema, valorizo eu ou valorizas tu? Isso é teu ou é meu? Não, o meu é mais importante. E pronto, e esse tipo de situação tem atrasado muito. Mas olhando mais para o sul, justamente as explorações em contexto secundário, a bacia hidrográfica do Tejo está cheia desses vestígios absolutamente extraordinários. O Zézer, o Alva, há toda uma paisagem destroçada. Claro. O problema, digamos assim, é um bocado esse, é uma paisagem destroçada por essas atividades extrativas que poderia ser mais valorizada. Já aqui falando de mármore, do Antigo Alpes de Tremor, os sombriços, os calcários da região de Sintra, Lisboa, foram explorados também intensamente, em muitos casos também sem que se conservem os vestígios aí, porque a continuação da exploração foi colhendo ainda mais. Eu lembro-me que aqui há uns anos, indo à procura de uma referência que aparecia numa obra justamente de vestígios, de uma referência de extração mineira na zona dos Pardais, já no Conselho do Alandroal. A referência estava numa obra do Mário Sá, da primeira metade do século XX, e eu cheguei lá ao sítio onde ele assinalava e o sítio era uma cratera gigantesca, obviamente, da continuação da exploração mineira e da não conservação. Houve somente a sorte num momento, digamos assim, nos anos 60, em que uma empresa
da exploração de mármores, entre a Sociedade Luso-Belga de Mármores, na pedreira da Herdade da Vigária, conservou e recolheu um conjunto de vestígios que estão hoje em dia expostos em Estremoz, alguns, e outros estão ainda nas instalações, digamos assim, da Sociedade Mineira, que continua, da Sociedade Luso-Belga, que continua a funcionar. Alguns deles extremamente interessantes. Tivemos a oportunidade de expor durante uma boa temporada um deles no Museu Nacional de Arqueologia, que é justamente encontrado na pedreira uma estátua de um togado semifeita, e nas pedreiras da Vigária apareceram também sarcófagos esboçados. Ou seja, é uma questão fascinante. Percebemos que não é só extrair, quer dizer, começa-se a trabalhar e depois pensa-me bem, como é óbvio, o mármore é muito denso e um dos problemas que transporte colocava era mais fácil transportar uma coisa já semi-feita do que propriamente o bloco maciço. Mas um aspecto extremamente importante, por exemplo, a exploração dos recursos marinhos. A exploração dos recursos marinhos foi uma realidade extremamente importante, desenvolvida pelos romanos, que teve, sobretudo, uma grande continuidade na salicultura. Portanto, essa exploração de recursos marinhos implicava a pesca e implicava também a salicultura, justamente para a conservação do pescado. Claro, hoje em dia temos as conservas também cá em Portugal, mas digamos que as conservas não são uma herança direta dessas explorações romanas, como a salicultura de facto é. Essa salicultura continua, em épocas históricas, continua o sal a ser justamente um dos grandes artigos que o Reino de Portugal exporta para o norte da Europa, nomeadamente. Portanto, são nessas diversas realidades e podemos pensar depois naquilo que podemos chamar também uma extensão significativa de determinadas produções. A chamada tríade alimentar mediterrânea dos cereais, da vinha e da oliveira já existiam nas regiões meridionais da Península Ibérica. Inclusive no território português temos várias oliveiras bastante antigas. O que aconteceu foi de facto a extensão de todo esse mundo de matriz mediterrânea justamente para territórios mais setentrionais. Provavelmente aquele ambiente mediterrâneo que há na terra quente do Douro é uma herança romana, não propriamente uma criação desse mundo indígena, e estamos ainda hoje em dia a tentar descascar, digamos assim, os diversos contributos que existiram. E temos finalmente, só para um último apontamento absolutamente excepcional e que continua a ser muito importante em Portugal, embora não se fale muito disso, que é a produção de cavalos. A produção de cavalos é extremamente importante, sobretudo nas épocas mais tardias do Império Romano, do século IV. A exploração cavalar era uma coisa extraordinariamente importante para as corridas de hipódromo. E aí conhecemos até os apontamentos literários extremamente interessantes de um Símaco, que é normalmente chamado o último grande senador pagão de Roma. O Símaco tem um conjunto de cartas que chegaram até nós, que são umas cartas muito interessantes, porque o filho do Símaco ia candidatar-se a uma magistratura em Roma. E para se candidatar à magistratura em Roma ia oferecer jogos. E para oferecer jogos precisava de cavalo. Claro. E então o Símaco escreve para toda seus pares, clientes, etc., por todo o ocidente romano, a pedir que lhe arranjem os melhores cavalos e que venham os cavalos e que lhe garantam que os cavalos vão chegar em condições a Roma. E numa das vilas, justamente do território português, a zona de Monforte, a vila de Torre de Palma, há um mosaico, um pavimento de mosaico de uma das salas, que tem justamente a representação de cavalo, e no medalhão central está o cavalo, não só com o nome, mas com as insígnias do triunfo no hipódromo. São realmente assuntos fascinantes e, aliás, que estaríamos aqui
Horas e horas infinitas a falar sobre isto. Mas neste caso, este nosso caminho levou-nos a falar sobre este processo, então, de entrada do mundo romano pela Península Ibérica, um processo muito paulatino, como explicou, e o processo inverso também é paulatino, isto é, o fim do período romano, também é uma coisa, a desagregação das instituições, de todas estas práticas, acaba por ser uma coisa muito repentina ou muito paulatina, e no fundo, como é que isso também acaba por se rever nas populações, no cotidiano das populações? Esse é mais um dos outros temas também bastante controverso no âmbito da historiografia hoje em dia. Há, efetivamente, os autores que sublinham o caráter disruptivo que a instalação dentro das fronteiras do Império de populações exteriores teve. Uma vez mais, não quero abusar destes paralelismos dos tempos que vivemos, mas estes bárbaros invasores são aquilo a que tecnicamente nós chamaríamos hoje migrantes. São gente que se desloca e que não está interessado nem desejoso de roubar o Império Romano, está desejoso de se poder instalar no seu interior e gozar, obviamente, de todas as benesses que essa instalação implicará. São populações que são normalmente uma vez mais empurradas por movimentações que têm extensões quase planetárias, enfim, desde a Ásia para o Ocidente, e eu pessoalmente faço parte do clube que não alinha muito nessa questão, nessa dimensão disruptiva. E, inclusive, eu acho que é particularmente útil e particularmente operativo também do ponto de vista conceptual e imensamente operativo para nós na Península Ibérica, sendo que a coisa nem sequer foi pensada, nem sequer foi defendida para efeitos da Península Ibérica, o conceito da antiguidade tardia, como o historiador Peter Brown o definiu. A antiguidade tardia do Peter Brown enfatiza bastante, digamos assim, aquilo que podemos chamar os vetores de continuidade, e estabelece um marco cronológico que nos serve, como digo, para a Península Ibérica às mil maravilhas, entre a extensão da dinastia dos Severos, norte da África, genericamente finais do século II, inícios do século III, aí começa aquilo que ele chama a Antiguidade Tardia e que se estende até ao século VIII. O que é perfeito para nós porque, digamos, temos a Antiguidade Tardia até ao desmembramento da monarquia goda e a emoção dos muçulmanos da Península Ibérica. Portanto, funciona às mil maravilhas. O que é que acontece durante esse período? Nós temos uma fonte literária muito importante, muito interessante, a crónica do Bispo Inácio de Chaves, que é um texto absolutamente fantástico e que tem um colorido intensíssimo, falando, obviamente, de situações completamente catastróficas, em que quem lê o Inácio de Chaves deve perceber em que é que ele está. O Inácio de Chaves, enquanto bispo cristão, é verdadeiramente um autor que sonha com o fim dos tempos. O fim dos tempos para o cristianismo, nessa altura, não é o apocalipse. O apocalipse dos primitivos cristãos não é o apocalipse como o entendemos atualmente. Não é? É um momento de redenção, e esta literatura cristã busca desesperadamente e regozija-se com tudo aquilo que surgira justamente no fim dos tempos. E, portanto, aquelas imagens completamente apocalípticas, verdadeira acessão do termo, transmitidas pelo Inácio de Chaves, são transmitidas justamente porque é disso que ele está à procura, para se entusiasmar com a iminência do fim dos tempos. Mas nós depois temos aquilo que podemos chamar o subtexto do Inácio, que é uma coisa absolutamente fantástica. O Inácio, dentro das descrições das atrocidades tremendas, etc., aparecem depois, que são aquelas coisas para que as pessoas não tomam a devida atenção, digamos assim, dizer, e os militares e o exército pilham as cidades e malbaratam tudo. E o tirânico cobrador de impostos
faz, acontece e não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa diz, então, mas como é que é? Com o mundo a desmoronar e com não sei o que mais, anda o exército a pilhar e anda ao tirânico cobrador de impostos. Quer dizer, afinal, as coisas se calhar não estão assim tão descompostas quanto isso, não é? E depois aparecem assim os personagens lá na Crónica do Idácio, que eu acho absolutamente fascinantes. Há uma daquelas situações em que os suevos fazem para lá umas tropelias na zona da Galiza e depois se combina que eles se vão deslocar mais para sul e não sei o que mais, e quando se deslocar mais para sul aparece um indivíduo de nome latino, identificado como um dux, que diz que atacou os suevos e que provocou ali uma matança nos tais suevos que estavam em deslocação. E a sensação que nós temos é que há de facto ali muita coisa a mexer, mas muita coisa que continua a funcionar. E sobretudo a grande questão tem a ver, e percebemos isso perfeitamente, a partir do século IV o Império vai se tornando consistentemente cristão. O cristianismo vai se tornando a religião oficial. E essa religião oficial faz com que a organização episcopal seja uma espécie de organização paralela àquilo que chamaríamos a organização da sociedade civil, com muitas aspas. Não? Inclusive percebemos, através das onomásticas e da protopografia, que indivíduos que desempenham cargos relevantes na administração são irmãos de bispos, e ao bispo que sucede um familiar desse mesmo bispo. Portanto, temos uma imagem das elites que continuam, de facto, a controlar as situações. E o enfraquecimento daquilo que podemos chamar a estrutura político-administrativa vai-se mantendo, do ponto de vista social, com a hierarquia eclesiástica. A hierarquia eclesiástica substitui essas elites e depois tem um conjunto de elementos e de apontamentos que não devemos descurar. Não é? O historiador britânico Chris Wickman chamou justamente aqui há uns tempos a atenção para o facto de nós termos na Península Ibérica a cidade de Recópolis, que é a primeira cidade fundada de raiz no Ocidente, depois da desagregação política do Império Romano. Portanto, quer dizer, e quando olhamos justamente a cidade de Recópolis, tem estado a ser objeto de escavação já há muitos anos, foi lá uma coisa de facto gigantesca. Era suposto ser, se calhar, a sede do Reino Godo, que depois nunca foi. É assim uma espécie de estrutura palatina ao lado do que era efetivamente a sede do poder godo. Mas o que sai nas escavações de Recópolis é, uma vez mais, a imagem de um conjunto de relações, de intercâmbios extremamente vastos, desde daquilo que é a produção local, mesmo de hidros e coisas do género, comentadas em Recópolis, quando se olha para o universo numismático, estão lá as moedas do Império do Oriente, aquilo que tradicionalmente chamamos bizantinos, estão as moedas francas, estão as próprias moedas de cunhagem peninsular, quer dizer, há ali toda uma dinâmica económica, uma dinâmica de organização que permite edificar e construir uma megapolis daquelas, não é? Que nos diz que provavelmente as coisas têm muito mais vetores de continuidade do que propriamente vetores disruptivos. É claro que com isto dizer ficou tudo na mesma, não ficou tudo na mesma, como é óbvio. As coisas foram-se transformando, não se foram transformando propriamente o próprio conceito que dominou em determinadas ocasiões, o conceito associativo da Idade Média, ou na bibliografia anglo-saxónica mesmo o conceito dos Dark Ages. Isso hoje em dia está, digamos, bastante matizado. Claro. Não, realmente fizemos aqui uma viagem de vários séculos, seguindo todo este processo, e aliás voltamos a agradecer ao professor Carlos Fabião por realmente nos elucidar. Tem sido até um tema frequentemente pedido pelos nossos ouvintes para falarmos sobre todo este processo de romanização, que é um processo realmente muito, muito interessante, não só o da construção, mas depois percebermos este desfecho, claro, ao final de vários séculos, e que, enfim, cá estamos mesmo agora, 2023, com as heranças ainda bem presentes deste mundo romano. Está na própria língua. Sim, exatamente, sem dúvida alguma.
Quanto a sugestões que queira dar aos nossos ouvintes de leitura, por exemplo, um livro que ache que seja relevante, interessante, ou até alguma sugestão de visita, temos tantos locais, o professor mencionou realmente tantos pontos de interesse, quais serão aqueles que acha que valeria a pena realmente os nossos ouvintes visitarem, ou neste caso, se quiserem indicar algum livro, ler? Pois, a primeira coisa que eu recomendaria era que cada pessoa fizesse aquilo que normalmente nunca fazemos, que é visitar o que nos é próximo, visitar o que existe ou na nossa cidade, se vivemos na cidade, ou nos arredores. Há um conjunto de informação que pode ser procurado no website da Direção-Geral do Património Cultural. Existe uma informação bastante detalhada sobre sítios arqueológicos visitáveis de diferentes períodos, e há também algumas iniciativas na rede. Há um grande entusiasta do período romano, Raul Lousada, que anima uma página de Facebook e de outras redes sociais chamada justamente Portugal Romano, onde aparecem muitas referências interessantes que podem orientar o visitante. No que diz respeito à bibliografia geral sobre Roma, há alguma literatura recente traduzida em português e que eu recomendaria seriamente. Uma das autoras que está traduzida bastante da sua produção, a Mary Bird, que é uma classicista de Cambridge e particularmente tem aquilo que eu chamaria uma história geral de Roma, que se chama justamente SPQR e que é efetivamente um livro absolutamente fascinante, extremamente interessante. A doutora Lídia Fernandes também publicou uma obra geral também sobre os vestígios romanos em Portugal. Não tenho presentemente título, mas é interessante porque está organizada justamente e estruturada como se fosse um roteiro de viagem. Abrange efetivamente muitas realidades diversas do ponto de vista geográfico no território português e pode ser utilizado não só, obviamente, como leitura informativa sobre as presenças romanas em Portugal, mas também como roteiro de viagem e para visita a diversos sítios. E há outros trabalhos clássicos disponível também em linha na plataforma da imprensa da Universidade de Coimbra, o mais recente trabalho de Jorge Alarcão, vai, digamos assim, atualizar desde a publicação nos anos 70 do seu volume Portugal Romano, vem atualizando o tema com uma estrutura semelhante, mas obviamente tudo vai mudando e atualizando à medida do crescimento da informação. E claro, obviamente, eu aconselharia mesmo isso, se a pessoa estiver mesmo interessada, comece, hoje em dia, os websites das câmaras municipais têm muita informação desse género e, portanto, se quem me está a ouvir estiver muito interessado em conhecer o que é há de romano, comece por ir ao website do seu município ou do município vizinho e comece a fazer essas visitas progressivas, complementando-as naturalmente com estas leituras, que ajudarão seguramente a enquadrar o olhar como que se pode visitar os locais. Muito bem, e são sugestões que nós próprios vamos seguir, sem dúvida alguma, sobretudo de procurar locais próximos para visitar, já que moramos em sítios diferentes, dá sempre jeito. E queremos, para fechar, agradecer ao professor Carlos Fabião o tempo despendido, esta autêntica lição sobre romanização, usando aqui também o termo, e sobre o fim do controle romano da Península Ibérica, que também é um tema que nos foi pedido também. E, portanto, queremos agradecer isto a tudo e gostamos muito, obviamente, e temos a certeza que os nossos ouvintes também irão gostar bastante do episódio. Muito obrigado. E pronto, é tudo por este episódio. Vemo-nos para a semana com uma miscelânea histórica e já sabem, podem sempre entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, e quem quiser apoiar-nos a manter o podcast pode fazê-lo através da plataforma Patreon, cujo link, evidentemente, deixamos na descrição. Este episódio conta com o apoio à edição de Marco António. Por hoje é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.